achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Amém? Muito bem. Leamos. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Disse Jesus: guarda a tua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas têm que ser do jeito que estão? Naquela hora Jesus olhou para a multidão e disse: estou eu chefiando alguma rebelião? Para que vocês possam prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas isso tudo aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Feche seus olhos e fale isso com Deus, nosso Pai. Senhor nosso Deus, em Tua presença, damos-te graça pela leitura da Tua palavra e por esse louvor maravilhoso, Senhor. Te agradecemos por isso, Pai. Como eu falei agora há pouco, Pai, essa é uma reunião de família, Senhor, em que de maneira informal, mas com reverência, nós cultuamos ao nosso Pai e Criador. E agora, Deus, que o Senhor recebeu o nosso louvor, e pela fé cremos, recebeu também as nossas orações. Nós te suplicamos, venha sobre nós, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor, e descobrir por meio do que vai ser falado a Tua vontade para a nossa vida hoje, Senhor. É isso que nós te pedimos e por isso damos-te graça em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, amados, semana passada falamos sobre a maior agonia que já ocorreu no planeta Terra. Jesus acabou a ceia, né? Lembra que eu falei para vocês? A última Páscoa de Jesus foi também a primeira ceia. E ele celebra a última Páscoa e a primeira ceia com 10 homens que vão abandoná-los e com um homem que vai traí-lo. E ele não faz isso por hipocrisia, por política. Ele faz isso por amor. É porque ele ama cada uma daquelas pessoas. E aí, quando termina a ceia, eles saem caminhando, atravessam o vale do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras, aonde tem um olival. Óbvio, se chama Monte das Oliveiras, tem que ter oliva. E lá era o lugar onde ele costumava orar. Então ele deixa os discípulos num trecho ali, olha, olhem por aqui. E ele pega os 3 discípulos, os apóstolos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. Vai com eles à distância de um lançamento de pedra. E fala para eles: fiquem aqui e orem e vigiem comigo. E ele foi um pouco mais à frente e orava sozinho. Aí ele volta e pega os 3 discípulos dormindo. No primeiro momento pode parecer relaxo, pode parecer preguiça. Mas primeiro, como eu falei semana passada, os discípulos estavam cansados. Eles passaram um dia preparando a Páscoa. Mas mais do que cansados, eles estavam tristes. Porque o próprio Jesus, se você pegar lá em João capítulo 14, 15, 17, são os últimos discursos de Jesus
fala que ele vai embora, que ele vai morrer. Ele fala para os discípulos: vocês vão me abandonar. Então, além do cansaço, existe o desânimo, existe o desapontamento, existe a tristeza. Mas existe a falta de empatia. Porque dali a 500 metros, menos, ali a 50 metros, Jesus está suando sangue. Tamanha a sua agonia. E os discípulos estão preocupados com a sua própria dor. Estão preocupados com o seu próprio cansaço. E não estão tendo disposição para observar ao redor e perceber que há alguém muito mais machucado e ferido do que eles. A falha que nós cometemos por não termos empatia. Eu estou preocupado com a minha dor, não me importa a sua, se vira. O meu dedinho mindinho está doendo, não estou nem aí para o teu câncer. Nós somos assim. E aqui se reflete isso na atitude dos discípulos. O drama da história está ocorrendo ao redor deles e eles não percebem. Jesus volta e vê eles dormindo e fala: puxa vida, para nenhuma hora o Senhor orou comigo. E mesmo Jesus enfrentando um drama crucial, ele ainda ensina. Ele vira para os discípulos e fala: vigiai e orai, para que você não caia em tentação. Meu irmão, eu vou dar um estudinho aqui para vocês, bem simplesinho, nada sofisticado, explicando a diferença de espiritualidade e santidade. Se você não tem uma vida espiritual, você não vai conseguir ter uma vida santa. E vida espiritual é orar, jejuar, meditar na palavra, estudar a palavra. Sem isso, você não consegue vigiar. Você cai em tentação. Então Jesus, mesmo na maior agonia, ele ainda tem tempo para ensinar. E ele vai de novo para a oração. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo novamente. Aí ele de novo fala: vocês não puderam orar e vigiar comigo? Mas agora nem adianta mais. Porque aquele que trai o Filho do Homem está vindo. Não daria mais tempo. Os discípulos não vigiaram, então eles não perceberam essa movimentação. Talvez Jesus seja preso amanhã, depois de amanhã, talvez depois da festa, quem sabe no mês que vem. Talvez dê um jeito de a gente escapar, mas não aconteceu. Eu mandei um vídeo no grupo da igreja a semana passada de uma família que está se preparando para o culto no bar da Venezuela. De repente a casa começa a tremer. Aquele terremoto. Você não sabe a que hora o bandido vem. Você não sabe a que hora o ladrão aparece. Vigie e ore o tempo todo. E enquanto Jesus está falando isso, chega Judas. Eu quero que você perceba nesse texto uma coisa que parece uma contradição ou uma ironia muito grande. Você tem 4 personagens nesse texto. Você tem Jesus, tem Judas, tem os apóstolos e a multidão. Os apóstolos não sabem bem o que fazer. Se você ler esse relato, e esse é um relato importante porque ele está nos 4 evangelhos, em João principalmente, eles falam: Senhor, devemos sacar a espada e atacar? Aí Pedro, impulsivo como Pedro é, arranca uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Ou seja, os discípulos não sei o que fazer. O que eu faço? O que eu faço? Em João também está especificado que a hora que os soldados chegam, Jesus fala: a quem procurais? Jesus de Nazaré, ele fala: sou eu. E os soldados recuam com medo e alguns caem por terra. Ou seja, desses 4 personagens que estão nesse relato, os discípulos não sabem o que fazer. Esses 4 personagens que tem nesse relato, os soldados também não sabem o que fazer. As únicas pessoas que têm claramente decidido o que tem que ser feito são Judas e Jesus.
chega para Jesus, e repara que agora o diabo está nele. Eu falei para vocês semana passada, repito agora. É raro um homem ou uma mulher cair de uma vez. Eu conheço uma história muito triste de um seminarista na década de 70. Ele estudava no seminário de Pedra de Guaratiba, da Igreja Congregacional. Tinha 22, 23 anos de idade. Havia se convertido e abandonado o álcool. Estava no seminário estudando para ser pastor. Um dia ele desceu do seminário para ir na cidade, tocar uma carta no correio, para os mais jovens não sabem o que é isso, né? Hoje é só mestre, hoje é só WhatsApp, né? Nem e-mail tem mais. Ele foi colocar a carta no correio, só que ele estava com fome, não tinha comido nada. Aí ele passou em frente a um bar. Ele falou, só um dedinho de pinga, aquele copinho de shot pequenininho. Ele nunca mais voltou para o seminário. É muito raro acontecer isso. Uma pessoa cair tão grandemente. A queda geralmente é de pouquinho em pouquinho. Então Judas pregou, Judas curou, Judas evangelizou, Judas voltou sorrindo. Jesus faz 2 missões, ele envia os 12, 2 a 2, depois envia os 70, 2 a 2 também. E Judas está no meio deles. E ele é um dos que voltam felizes. Senhor, nós pregamos, nós curamos. E Jesus fala, não fiquem felizes porque você pregou, curou, fiquem felizes porque o teu nome está escrito no livro da vida. E é esse Judas que começa a duvidar. É esse Judas que começa a pegar o dinheiro do caixa lá. É esse Judas que começa a mentir. Olha, esse perfume que você ungiu o pé de Jesus para ele nos vender e ajudar os pobres. Que pobre nada, a questão dele. E aí o diabo coloca uma ideia na cabeça dele. Vamos trair Jesus? E ele aceita. E aí Lucas, no capítulo 22, fala que então o diabo entrou nele. Passou a controlá-lo. Ou seja, ele vai caindo, de pouquinho em pouquinho, até que ele cai de vez. Cuidado com pequenos pecados. Cuidado com pequenos. Um copinho de pinga. Só uma cervejinha. Só isso. Só uma olhadela. Cuidado com pequenos pecados. Nesse instante aqui, Judas chega senhor de si. Ele vira para a guarda e fala, aquele a quem eu beijar, prendam. Ou seja, ele planejou tudo. Não é nada que ele fez sem querer. Não é nada que ele fala de raiva, de fúria. Foi premeditado. Foi um pecado consciente. Judas sabe o que quer. Ele quer trair Jesus. Ele está plenamente consciente do que está acontecendo. E agora vem a parte mais chocante desse texto. A parte que ao mesmo tempo é maravilhosa, mas é triste. Jesus vira para Judas e fala, amigo, o que é que te traz? Em João 15:15, Jesus Cristo fala o seguinte para os seus apóstolos, já não vos chamo de servo, mas de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer, mas vocês sabem. Eu brinquei agora há pouco em relação a homens feios e homens bonitos, né? Mas, de repente, um dia eu posso estar na rua andando e o Rafael vai olhar para mim e vai olhar para a Daiane e falar assim, nossa, o pastor Paulo é lindo, né? Maravilhoso. E ela vai rir, porque é uma ironia. Uma brincadeira. E muitas pessoas acham que Jesus está sendo irônico aqui. Amigo, o que é que te traz? Não. Jesus não está sendo irônico. Jesus realmente ama Judas. Jesus realmente está preocupado com Judas.
Jesus conhece toda a tragédia que vai ser a vida de Judas. E Ele não quer isso. Se você for no Evangelho de João, no capítulo 18, que relata essa mesma passagem, como eu falei no começo, Jesus vai chegar ali, vai virar para os soldados e vai dizer: quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. E os soldados recuam. Então ele fala de novo: a quem vocês procuram? A Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. Apenas deixe os meus discípulos irem embora. Antes do Evangelho de João, Jesus fala o seguinte: Pai, de todos os que me deste, eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. No capítulo 13 do Evangelho de João, está dito assim: e Jesus, sabendo que chegou a sua hora, 13:1, e Jesus, sabendo que chegou a sua hora, amou os seus que estavam no mundo, e amou-os até o fim. Judas pertencia a Jesus, assim como Pedro, assim como Tiago, assim como João, como Felipe, Tomé. Judas foi dado para Jesus por Deus, como todos os outros 11 discípulos. E Jesus amava Judas. Quando Jesus se apresenta para os soldados, provavelmente foi uma tentativa de impedir Judas de cometer a traição com um beijo. Porque ninguém conhecia Jesus direito. Não tinha Photoshop naquele tempo, não tinha nada disso. Não tinha cartaz de procuras. Então Jesus fala: sou eu, me prendam. Ele se entrega. E mesmo assim Judas vai lá e fala o quê? Mestre, como você está? Que dá um beijo a Jesus. Ou seja, Jesus está tentando poupar Judas, de afundar ainda mais no pecado dele. Qual é o limite do teu amor? Qual é o limite do teu amor? Jesus está chegando no momento mais crítico da existência dele. E nesse momento ele revela do que ele é feito. Dizem que para você conhecer uma pessoa, né, Regiane? Dizem que para você conhecer uma pessoa, você tem que dar dinheiro para essa pessoa, ou poder. Ou então fazer essa pessoa enfrentar uma grande desgraça. Porque é nesses dois extremos que se revela o caráter de um homem, de uma mulher. Eu me lembro aqui de Demas. Demas foi o grande parceiro do apóstolo Paulo. Em Filemão fala: estou aqui, Paulo, Demas, não sei quem mais. Aí na última carta que Paulo escreve, que é a carta de 2 Timóteo, ele fala: todos me abandonaram, inclusive Demas, que amou mais o presente mundo. Então é na miséria, na fome, no sofrimento, na dor, que Deus descobre quem você é. Não, mentira. Deus já sabe quem você é. É no sofrimento, na dor e na miséria que você descobre quem você é realmente. Ou então na riqueza. Ou então com poder. Você se conhece? Você se conhece? Será que nós não somos que nem os discípulos? Senhor, jamais vamos te abandonar. Estaremos ao teu lado até o fim. Na primeira oportunidade, perto de casa tem um supermercado. E o pastor de vocês, ele deveria ser vendedor de título de capitalização, porque eu converso com todo mundo. Ele fala que eu sou muito dadinho. Falo com caixa, falo com faxineira, falo com segurança, né? E no supermercado perto de casa agora lá, perto de casa que eu falo é 2 quilômetros, né? Tem um rapaz
Eu me lembro dele, membro da Assembleia de Deus do Brasil. Eu estava fora da igreja, mas eu lembro dele junto com o meu irmão, evangelizando, entregando folheto, pregando. Esse dia eu estava conversando com ele, comecei a falar de Bíblia, ele falou assim: Paulo, tudo isso aí eu já conheço. Nem vem. Será que nós nos conhecemos? Será que quando aparecer a desgraça, ou a alegria, a riqueza, será que nós vamos continuar com Cristo? Ou como o salmista falou lá, chegou uma hora que eu falei: ninguém merece minha confiança, ninguém merece minha adoração. E vamos jogar a toalha. Você se conhece? Eu me conheço. No momento da crise, Judas revelou quem ele era. Não. No momento da crise, Jesus revelou quem ele era. Porque ele foi capaz de olhar nos olhos do traidor e falar: meu amigo, o que você está fazendo? Pense na pessoa que mais te prejudicou ao longo da sua vida. Pense na pessoa que mais te causou sofrimento e dor. Você conseguiria olhar nos olhos dela e falar: meu amigo, o que você está fazendo com a sua vida? Você é capaz de amar a pessoa que mais prejuízo causou a você? Porque é isso que Jesus está fazendo. O cerne desse texto, em primeiro lugar, é: Jesus ama. Ele ama Pedro, ele ama João, ele ama Tiago, ele ama Judas. A fé em Cristo não é você aprender um monte de regras de conduta moral para se policiar ou para policiar outras pessoas. A fé em Cristo não é você estudar um livro de teologia sistemática, procurando entender sobre trindade, tribulação. A fé em Cristo é um processo em que você vai sendo transformado para você se tornar igual a Jesus Cristo e ser capaz de amar. Amar a quem, Paulo? Amar ao próximo do jeito que eu me amo. E amar a Deus acima de todo o resto. Tudo se resume no amor. No momento mais grave da vida de Jesus Cristo, ele consegue olhar para o seu maior traidor e falar: amigo, o que é que te move? Então eu pergunto para você: você se conhece? Será que na crise, na próxima crise, você vai continuar com Cristo ainda? Você se conhece? Se você ganhar R$1 milhão, 10 milhões de reais, você vai continuar com Cristo? Você é capaz de amar sem nenhuma forma de discriminação? Você é capaz de abraçar um travesti cheirando fezes e urina que entre por essa porta? Você é capaz de abraçá-lo e amá-lo como alguém que é especial para Cristo, mas que não percebe o que está fazendo para si mesmo? Você é capaz de amar aquela pessoa que te enganou, que te mentiu, que te traiu, e tentar ver nele uma pessoa que é machucada, ferida e doente? E aqui a pergunta de Jesus para Judas é uma pergunta para nós: o que é que te traz? O que é que te move? O que é que você quer? Judas sabia o que queria. Jesus sabia o que queria. Mas os soldados, os discípulos estavam perdidos. O que eu quero? O que eu estou fazendo aqui? Você sabe o que você quer? Eu quero encerrar essa palavra com vocês hoje, deixando para você levar para casa 3 perguntas. Você sabe o que você quer? O que é que te move?
faz você levantar de manhã e vir para a igreja? A segunda pergunta que eu quero deixar para você: você se conhece? Você tem certeza de quem você é? E finalmente, você é capaz de amar a pessoa que mais te enganou, que mais te traiu? São 3 perguntas sobre as quais você precisa meditar, precisa orar. Porque o nosso objetivo é aprender a amar como Jesus amou. Porque o nosso objetivo é viver de acordo com a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E finalmente, será que você vai resistir? Não, você não vai, eu não vou. Sem o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós não vamos chegar nem nesse nível. Por isso a necessidade de vigiar e de orar. Então eu quero que você vá para sua casa hoje pensando nessas 3 perguntas. E você não precisa respondê-las para mim ou para ninguém. Somente entre você e Deus. E como eu falei no começo, você tem o direito, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, de essa noite colocar os teus joelhos no chão ao lado da sua cama e falar: Papai, me ensina a amar como Jesus amou. Papai, eu não vou conseguir se o Senhor não me sustentar, não me der o dom, o fruto da perseverança. Papai, o que o Senhor quer que eu faça? Eu espero que você tenha um objetivo. Espero que você saiba amar. Espero que você tenha perseverança. Porque ser um cristão é seguir a Jesus. E seguir a Jesus é se tornar parecido com Jesus. É amar como Jesus. É suportar como Jesus. É ter uma clareza nítida daquilo que Deus quer para você e correr atrás disso. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e falamos com Deus. Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, encerramos esse culto aqui que foi elaborado para a tua honra e para a tua